Dia a todos e a todas, sejam bem-vindos, né, e bem-vindas a mais esse encontro aqui nosso, técnico virtual, o Axis às 10. Hoje nós vamos falar da retomada, né, na pós-quarentena. Eu estou evitando o termo pós-pandemia, porque a pandemia, na verdade, continua aí. Seria melhor mesmo pós-quarentena. E nós conversamos, né, com algumas pessoas do nosso relacionamento de outros países para saber um pouco como que isso está acontecendo lá, né? O encontro hoje, como nós temos duas convidadas, duas entrevistas gravadas, ele será um pouco mais longo, tá? Nós vamos fazer um encontro, na verdade, de 70 minutos, ou seja, 1h e 10 minutos. E a partir de hoje também, nossos encontros semanais vão ser todas as quintas, não mais as terças e quintas, mas só às quintas-feiras, ok? Sejam bem-vindos, então, e bem-vindas, e vamos começar aqui. Nós vamos falar, né, um pouco da Dinamarca, da China, das escolas desses dois países, porque a gente conhece pessoas lá que trabalham na área de educação, então vamos trazer algumas informações dessas pessoas, e depois vamos falar da área social e da área de saúde, com dois depoimentos gravados de duas pessoas também do nosso relacionamento, a Soraya Oliveira, que trabalha na área social nos Estados Unidos, e a doutora Valéria Perucci, que trabalha na área de saúde nos Estados Unidos. O tema de hoje, né, e o que nós vamos dizer, falar, conversar, serve muito para a gente aqui no Brasil como um alerta, porque uma das preocupações, digamos assim, das autoridades de saúde, não só aqui, mas em todo o mundo, é de se acertar esse momento de retomada, né? Ou seja, a retomada ela precisa ser feita no momento correto da curva de contaminação, né? E aqui no Brasil, por exemplo, alguns especialistas já dizem que algumas cidades estão reabrindo antes do momento correto. Em outros países do mundo, isso também aconteceu e as cidades tiveram que fechar novamente, que é o que já está acontecendo aqui no Brasil também. É muito importante também que a população compreenda e obedeça, não é? Compreenda as orientações e obedeça às orientações da área de saúde, não é? Principalmente. É muito provável que nós tenhamos uma segunda onda, assim como outros países já estão, de certo modo, experimentando aí uma segunda onda, né? Vamos ver um pouquinho em outros países, né? Na Dinamarca, embora não esteja gravado aqui, eu conversei com uma amiga que é pedagoga e professora lá há muitos anos, e ela me passou algumas informações e a gente vai complementar aqui com algumas fotos, né? Lá, por exemplo, porque isso também está sendo diferente em cada país, né? Lá na Dinamarca, as crianças da educação infantil elas retornaram primeiro às escolas, mas o distanciamento tem que ser mantido. E aí tem uma questão cultural, né? Mesmo as crianças mais novas na Dinamarca, elas já são mais, digamos assim, bem treinadas, mais obedientes para manterem esse distanciamento, né? Então, eles estão conseguindo lá de uma forma ou de outra. Mas tem uma série de regras nas escolas lá, né? Elas podem brincar, por exemplo, em pequenos grupos da mesma sala, né? Não podem misturar, por exemplo, com crianças de outros grupos, de outras salas. O que significa que os horários de intervalo, né, de recreio, têm que ser separados, como nós já falamos aqui numa das nossas lives, né, que aqui no Brasil também terá que ser assim. Então, isso requer uma logística, um planejamento da escola também, né? Os alunos mais velhos, né, na Dinamarca, do Fundamental 1 e do Fundamental 2 do ensino médio, também já voltaram às atividades. Isso aconteceu lá em abril ainda. A recomendação lá é que tenham o máximo de aulas ao ar livre possível. Claro, eles lá agora estão na primavera, entrando daqui a pouco no verão. Isso é possível lá agora. Se fosse no inverno, não seria possível, né? Aulas ao ar livre. Também, nas escolas, estão buscando que a entrada dos alunos ocorra por diversos portões, exatamente para evitar aglomeração e para conseguir manter o distanciamento físico. E também os pais não podem entrar nas escolas lá nesse momento. Os pais não são admitidos dentro das escolas. E os brinquedos das crianças mais novas, eles são desinfectados pelo menos 2 vezes ao dia, né? Esse protocolo de desinfecção dos brinquedos 2 vezes ao dia.
algumas fotos aqui só para ilustrar, né? Uma aula ao ar livre, poucos alunos. Tipicamente, as salas de aula na Dinamarca têm em torno de 20 alunos. Eu conheço várias escolas lá, assisti já aulas lá, e é isso aí. Não é? Agora, mesmo assim, estão trabalhando com metade da turma, estão fazendo um escalonamento. Metade vem um dia, metade vem no outro dia. E aí as aulas ao ar livre, com a metade, podem ser sem máscaras, mas observem o distanciamento aí entre os alunos e da professora em relação aos alunos. Em cada escola, cada banheiro, claro, a desinfecção, a asepsia de mãos, né? De forma a mais correta possível. Aqui uma outra turma, vejam a turma, o distanciamento e a quantidade de alunos, né, reduzida aí pela metade. Aqui, na verdade, é a primeira-ministra, né, primeira-ministra do país conversando com os alunos, né, em Copenhague, visitando uma escola e conversando com os alunos, né? E funcionários lá das escolas acima de 65 anos, que é a idade de aposentadoria lá, ou com comorbidade, se for mais novo ou tiver uma comorbidade, eles podem ficar em casa, né? Então, estão tomando esse cuidado. Na China, também, eu conheço uma professora chinesa que trabalha na China, trabalha numa província lá perto de Xangai. Eu a conheci, inclusive, em Xangai há uns anos atrás. Ela também me passou algumas informações que nós vamos complementar também com um pequeno vídeo que ela me indicou, que, na verdade, está no YouTube. A China começou a retornar com as atividades escolares a partir de 27 de abril. Né? Durante o período, eu perguntei para essa minha amiga lá, durante o período de aulas remotas que eles também tiveram, eles usaram um aplicativo diferente, né, da gente, o Ding, né? Um aplicativo lá de uma outra empresa, de uma empresa chinesa, que foi utilizado quase que 100% do país para aulas remotas durante a pandemia. Em maio e junho, ou seja, maio passado e junho, que acabou, né, anteontem ou ontem, não sei, tanto as equipes das escolas, essa minha amiga hoje ela é professora e trabalha na Secretaria de Educação lá da província, como se fosse a Secretaria Estadual de Educação, né? Essas equipes todas e os alunos estão estudando muito, trabalhando muito na preparação do que eles chamam de provas regionais, seria equivalente mais ou menos ao nosso SAEB aqui, são provas feitas por regiões, e também os exames de admissão à escola secundária e universidade, o equivalente lá deles um pouco ao vestibular. Então, estão num trabalho bastante frenético lá agora, se preparando, né? A entrada nas universidades lá também é muito difícil, né? Em Pequim, essa minha amiga explicou, porque é uma das cidades mais populosas, Xangai, na verdade, é até mais populosa que Pequim, mas ela falou de Pequim, eles estão usando um aplicativo para permitir ou não a entrada do aluno. O aluno tem que preencher no celular antes da aula algumas informações, se ele teve febre, se teve algum sintoma, ele preenche isso no aplicativo, dá o OK lá, o Enter, e o aplicativo é que libera para ele entrar ou não na escola. Ou seja, é uma outra forma. Porque na China, a questão é que sempre se fala em milhões, né? Também lá, máscaras e distanciamento são obrigatórios, né, na escola. A partir de 11 de maio agora, eles começaram em abril, mas em 11 de maio, 39% dos alunos já tinham voltado. E até o final de maio, que passou, cerca de 200 milhões de alunos já haviam retornado às escolas. Também com álcool gel na entrada de todas as escolas, aquelas placas, né, ou septos de acrílico nos restaurantes, todo mundo lá, os alunos almoçam nos restaurantes, então separando os alunos, vocês vão ver isso no filme, e máscaras, inclusive nas aulas de educação física. A gente tem um pequeno filme aqui de 1 minuto só para ilustrar isso que eu acabei de dizer. Um minutinho, que quando é essa coisa de
Ok, nada, evidentemente, muito diferente do que a gente está lendo aí, né, pelos jornais e tudo mais. Vocês observam que na sala de aula, na verdade, não tem aquele distanciamento todo. Eu acredito, e foi o que minha amiga confirmou, que é devido ao excessivo, né, ao grande número de alunos. Realmente a China é uma loucura, porque todo lugar são milhões de pessoas. Não estão mantendo aquele distanciamento de 1,5 m ou 2 metros, né, mas estão usando máscaras. Bem, nós temos, então falamos um pouquinho de Dinamarca, de China, duas situações, dois países bem diferentes, com as regras um pouco, as normas. Agora, nos Estados Unidos, temos duas entrevistas gravadas, uma com a Soraya Oliveira. Soraya é mestre em administração, ela é brasileira, é mestre em administração pelo Simmons College, lá dos Estados Unidos, de Boston. Ela trabalha em Boston, e ela é gerente da divisão de programas da Bay Cove Human Services. Ela vai explicar um pouquinho melhor sobre essa agência. É uma agência de serviços sociais lá nos Estados Unidos, muito grande, uma das maiores do país lá, e ela é gerente de uma dessas divisões. Essa entrevista com ela foi feita no dia 19 de junho, e depois ela mandou para mim uma atualização de algumas coisas que já aconteceram após 19 de junho. Vamos ver, então, a entrevista com ela. Está só começando, peraí. Ok? Boa noite, Soraya. Boa noite. Primeiro, eu te agradeço em nome do Axis por ter aceitado o convite para estar aqui ilustrando para a gente um pouco como que está sendo a retomada dos trabalhos, né, aí em Massachusetts, nos Estados Unidos, nessa obra social que você trabalha. Nós hoje, essa live... Desculpem, eu fui ver aqui a mensagem e não poderia ter visto. Vou adiantar um pouquinho. Está só começando, peraí. Nós hoje, essa live, ela procura trazer alguns exemplos de retomada. Eu queria, já te passando a palavra, perguntar um pouco que agência é essa, onde é que você trabalha, só para o público entender um pouquinho esse contexto aí. Okay. Boa noite. A agência para a qual eu trabalho é Bay Cove Human Services. Ela é uma agência de obras sociais, é uma agência relativamente grande. Nós temos aproximadamente 180 programas e estes programas atendem aproximadamente 25 mil indivíduos e famílias por ano. Nós atendemos as pessoas desde o nascimento, desde o nascimento até a morte, na verdade, e oferecendo todos os tipos de serviço para pessoas com desabilidades. Deficiências, né, nós trabalhamos também com pessoas sem teto, pessoas que estão passando por momentos difíceis na vida delas, e tentamos ajudar essas pessoas a reinserir na sociedade. Então, às vezes, ela não tem um problema de desenvolvimento, de disabilidade, mas ela tem outros problemas que ela não consegue resolver sozinha. Então, nós trabalhamos muito com assistentes sociais e temos também outros tipos, vários tipos de profissional na área. Ok, ou seja, é um trabalho bem amplo, né? Uma agência bem ampla que cobre aí diversas questões ligadas à vida, né, das pessoas, né, Soraya? Sim. Por exemplo, nós trabalhamos com crianças desde, como eu disse, recém-nascidos. Se os médicos ou os pais notam que essas crianças têm algum problema, já trabalhamos, temos terapeutas, médicos, psiquiatras. Então, a gente realiza um trabalho com toda a família, na verdade, né? Quando a gente faz o trabalho com uma pessoa, a gente envolve a família da pessoa. E, às vezes, também até a comunidade na qual aquela pessoa está inserida. Tudo que possa vir a ajudar aquela pessoa. Assim, rapidamente, antes da gente passar propriamente para a retomada, mas
Na quarentena, né, que houve aí, que já aconteceu, vocês também estão saindo da quarentena agora, um pouco na nossa frente, mas a agência fechou totalmente ou alguns programas foram mantidos ou todos foram mantidos? Os funcionários, foi trabalho remoto para todo mundo ou não? Como é que foi isso? Não, então, nós fechamos alguns programas, porque alguns dos programas que a gente tem são, por exemplo, clubes, são programas mais sociais. Esses programas foram fechados porque não tinha como a gente mantê-los abertos com distanciamento social. Okay. Nós temos vários programas que para pessoas, por exemplo, com deficiência física ou mental, e nós oferecemos residência e alimentação para essas pessoas. Então, esses programas nós não podemos fechar, porque não tínhamos como arrumar um local que pudesse dar a essas pessoas o tipo de serviço que elas precisam. Okay. E também na divisão com a qual eu trabalho mais diretamente, que é a divisão de Addiction Services. Essa divisão que lida com drogados, né, nós não podemos fechar, porque se a gente tivesse fechado os programas, a gente teria tido muitas mortes. Então, a divisão, os trabalhos são essenciais, nós tivemos que reduzir a capacidade, porque senão uma pessoa que estivesse contaminada poderia transmitir esse vírus para outras, mas tomando todos os cuidados e dando todo o treinamento para os funcionários, nós estamos com todos os programas abertos desde o primeiro dia. Ok, tá bem. Bom, e agora, como é que está sendo a retomada, né? Que é o que a gente queria entender mais e aprender mais, né? Assim, concretamente falando, por exemplo, onde você trabalha, é um prédio ou não, você trabalha na sede, né? Como é que está sendo isso, por exemplo, na sede? Tem um protocolo de biossegurança que vocês têm que seguir? É um protocolo para todo o país ou ele é diferente para cada estado? Como é que é isso aí nos Estados Unidos? Bom, aqui, primeiro que cada estado é autônomo, né? Então, mesmo que a gente tenha algumas diretrizes a nível nacional, cada estado decide como que vai operar. Então, a gente opera dentro das normas que os estados, né, no caso Massachusetts, estabeleceu para todos, mas também nós temos os protocolos internos. A sede, como é um prédio mais administrativo, nós também temos um programa que funciona, 2 programas, na verdade, que funcionam na sede. Mas são 6 andares, 4 andares são exclusivamente administrativos, que é onde eu trabalho. Então, todos os funcionários, com exceção de alguns gerentes, talvez uns 6 gerentes, passaram a trabalhar remotamente. E agora, na fase 2, com a reabertura parcial, os funcionários estão gradualmente e em escala voltando a trabalhar. Então, qualquer dia da semana que você for lá, nós temos talvez de 4 a 6 funcionários por andar. E no andar nós tínhamos normalmente 30 funcionários. Então, mudou radicalmente a forma de trabalhar. Nós também temos guardas não armados, segurança. Na entrada do prédio, as portas estão fechadas e os guardas não deixam mais os pacientes entrarem livremente, como eles entravam antes, somente com horário marcado. Quando os pacientes chegam, é tirada a temperatura deles com um termômetro que não tem contato, é infravermelho. Sim. Se eles estão com máscara, eles podem entrar. Se eles não estão com máscara, nós temos máscaras para todo mundo. Já temos o hand sanitizer na entrada. Eles têm álcool gel, né, usar tipo um álcool gel nas mãos. E o elevador, o uso do elevador é restrito àqueles que não podem subir uma escada e também só 2 pessoas de cada vez no elevador. Então, mudou radicalmente a forma de trabalho e a reabertura
é muito lenta, o processo é muito lento, porque se não for assim, a gente corre o risco de ter um novo surto da doença. Claro. Esse protocolo que você falou do guarda, porta fechada, o álcool gel na entrada, também se aplica a vocês, funcionários? Sim, a todos. A todos. A todos. Eu só entro no prédio se eu estiver com máscara. Na entrada, não tem ninguém me obrigando a usar o álcool gel, mas temos avisos na entrada, nos elevadores, nos corredores, nas salas de espera, nas salas dos funcionários, por todo lado. Nós temos avisos, pedindo às pessoas para tomarem certos cuidados. Aí, usar álcool gel, lavar as mãos com frequência e cobrir a tosse, o espirro, etc. E aí, por exemplo, nas salas propriamente dito, né, onde vocês trabalham, na sala mesmo do escritório, houve uma mudança de layout? Como é que as cartas? Ou vocês estão simplesmente um trabalha, salta uma mesa ou não? Como é que está sendo feito isso na prática? Bom, praticamente todos os funcionários, com exceção dos que trabalham na área de recepção e na área de enfermagem, todos têm o seu escritório. Eu tenho o meu escritório, eu não divido com ninguém. Ok. Então, quem entra no meu escritório após a minha saída é simplesmente o pessoal da limpeza, que também já é treinado. Então, eles entram, eles vão fazer o saneamento do escritório, vão limpar as maçanetas, eles não limpam as mesas, nem nada em cima das mesas, porque o contrato com a empresa é assim, não foi mudado o contrato com a empresa, então quando eu chego, eu vou fazer isso. Sim. Eu vou limpar a superfície, trabalho, telefone, etc. Apesar de trabalhar sozinha, mas eu tenho que ter certeza que nada foi contaminado, que eu não trouxe nada para o escritório e nem o pessoal que faz a limpeza. Mas, por exemplo, a cadeira está mais afastada? Como é que é? Então, nós temos as áreas comuns, que nós temos várias salas de espera e várias salas onde eles realizam os grupos, que são os encontros com os assistentes sociais, que, né, abordam certos tópicos, dependendo, né, da programação deles, do programa. E nessas áreas nós tivemos que retirar todos, por exemplo, uma área de recepção no andar que eu trabalho, normalmente você via de 20 a 30 pessoas nela. Hoje deixaram um sofá, porque o sofá é difícil de mover, não tínhamos onde colocar o sofá, mas com um aviso de que uma pessoa senta numa extremidade e a outra na outra, e somente 4 cadeiras. Embora que eles estejam pedindo um distanciamento de 6 pés, 2 metros, né? Entre os assentos, nós deixamos muito mais. Nós estamos trabalhando mais de uma forma mais rígida. Nós com uma margem maior de segurança. Sim. Ok. Tá. E outra coisa que aconteceu também, nós tivemos que colocar acrílicos protegendo as pessoas que sentam nas recepções. Então, toda pessoa que senta numa área onde uma pessoa de fora pode chegar, mesmo neste momento que a gente ainda não tem os pacientes chegando lá para serem atendidos como era antes, essa pessoa está protegida. Tem uma parte de acrílico ao redor da mesa dela toda. Tá, ao redor da mesa. Entendi. Além disso, nós oferecemos para os funcionários todo tipo de proteção que eles possam querer usar, ninguém é obrigado a usar máscara. Mas as outras proteções fica a critério de cada um. Então, nós temos os óculos de proteção, o face shield, que é uma parte com acrílico. Transparente, né? Sim. Tem tipo um macacão, luvas,
cobertura para sapato, eu acho que eles, eu não sei o nome correto, é o que os médicos usam na sala de cirurgia. Ok. Certo? Uhum. Então, dependendo do tipo de trabalho das pessoas, como por exemplo, na sede nós temos um programa que dá uma dosagem para os pacientes da droga metadona todos os dias. Porque os pacientes eles chegaram num nível de uso de droga na vida deles que eles não conseguem funcionar sem uma certa dose de droga, certo? Uhum. Então, eles vão diariamente lá na sede, mas eles estão sendo, essa dose está sendo administrada na porta dos fundos, as enfermeiras ficam na parte de dentro, a porta aberta, ali tem uma barreira de acrílico, e dali eles entregam a dose para os clientes, observam os pacientes. Só curiosidade, é uma dose oral? É algo oral? Oral. Ah, tá. Tipo um Oral. comprimido. Então, eles não chegam a entrar no prédio mais, entendeu? Eles chegam do passeio, eles já são medicados. Sim. Okay. Então, como as enfermeiras estão em contato com gente que está vindo da rua, mesmo eles chegando de máscara, eles estão vindo da rua, então elas usam todos esses equipamentos de proteção pessoal. Ok. Houve para programar, digamos assim, esse retorno, né? Essa retomada de atividades, houve algum tipo de reunião presencial com os funcionários ou com as lideranças ou não? Essa reunião remota? Olha, a partir do momento que fechou, 90% das reuniões passou a ser através do Zoom mesmo. Porém, aquelas pessoas, como as enfermeiras, por exemplo, elas têm que estar nos programas, certo? Então, nos programas onde nós temos o pessoal, sim, nós temos as reuniões presenciais, mas essas reuniões tomaram um formato diferente, porque ou elas acontecem em um ambiente mais amplo, ou a gente divide o número de participantes de 2 ou 3. Certo. Sempre mantendo o distanciamento, aquela coisa. Sempre. Entendi. Okay. Bom, você já falou um pouco do atendimento aos beneficiários, né? Você deu o exemplo aí da metadona, né? É só uma coisa que eu até já perguntei para outros locais e mais curiosidade. Algum protocolo específico, por exemplo, para uso de banheiro dos funcionários? Tipo assim, só pode entrar um de cada vez, assim, ou não? Nós temos um aviso, mas não tem ninguém vigiando. Então, a gente conta com bom senso, entendeu? Nós temos avisos para uma pessoa só usar de cada vez. Eu até hoje não vi, eu vou ao meu escritório uma vez, desde que fechou, eu tenho que ir lá pelo menos uma vez por semana. Nas últimas semanas estou indo 2 vezes. Eu não vi ainda 2 pessoas entrarem. Certo. Entendi. Só para encerrar, Soraya, houve alguma, digamos assim, preocupação ou reunião para abordar os aspectos de ordem mais assim, psicológica dos funcionários? Porque você disse que a agência tem cerca de 2.000 funcionários, né? Muita gente deve ter tido problemas, perdido talvez entes queridos, muitas pessoas devem ter sentido muito medo, por ser talvez de grupo de risco, por ter uma comorbidade, alguma coisa assim. Houve a agência no caso, né? Houve alguma preocupação com essas dimensões psicológicas de vocês como funcionários, algum cuidado nesse sentido ou não? Teve sim, mas aconteceu de uma forma até muito triste, porque a primeira ação que eu vi foi quando nós perdemos uma colega de trabalho para o vírus. Então, isso chocou muito as pessoas tanto as pessoas que trabalhavam com ela, quanto as pessoas que conheciam o programa, não conheciam especificamente a funcionária, mas ficaram sabendo e ficaram chocados, porque a partir do momento que você sente que o vírus está
perto, que o perigo é real e está atingindo gente cada vez mais próximo de você, as pessoas entram em pânico, entendeu? Então, as pessoas apresentam todo tipo de estresse, muita gente foi logo tirando todas as horas que tinha de férias, depois começou a usar o tempo que podia tirar para the sick time, ok? Uhum. Quando está doente, foi trazendo... A gente não exige atestado médico para um período curto, mas quando é para um período prolongado, a gente pede a carta do médico. E aconteceu isso demais. As pessoas... muita insegurança, porque você não tem um período que você está se preparando para aquilo terminar, certo? Você não sabe quanto tempo que essa crise vai durar. E as pessoas no início estavam pensando que eles iam acabar surgindo com a vacina e que o problema ia desaparecer. Mas não é assim que eles pensam hoje, certo? Então, quando essa funcionária morreu, aí teve... eles fizeram várias reuniões através do Zoom com o presidente da empresa. O presidente da empresa enviou várias mensagens a todos os funcionários, falando do suporte, falando do que estava disponível para os funcionários, porque o Departamento de Recursos Humanos tem um programa que é oferecido de graça, se você precisar de um psicólogo, de qualquer tipo de suporte. E então eles queriam ter certeza que todo mundo estava entendendo que era ok se mostrar estressado e mostrar que está com medo. E muita gente com criança em casa não queria trabalhar porque o medo de ir contrair a doença ou levar para casa, certo? Então, a agência foi muito, muito bacana. Inclusive, para aquelas pessoas que não tinham mais tempo nenhum para usar para doença, eles deram um tempo emprestado para todo mundo. Eles colocaram no banco de horas de doença um certo número de horas para, se a pessoa precisasse ou quisesse tirar aquele tempo, que ela não fosse impactada financeiramente. Certo. Ok. Bem interessante. E também não colocaram restrição com relação a férias, deixaram que as pessoas usassem na medida do possível. Eu não vou falar livremente, porque nos nossos programas nós precisamos de um certo número de pessoas lá, porque são programas que têm pacientes 24 horas, certo? Então, na medida do possível. Entendeu? Então, os pedidos foram chegando, mas eu não tenho conhecimento de pedido que tenha sido recusado. Mas isso foi colocado claro para os funcionários também, porque você não pode... nós temos um compromisso, nosso serviço é um serviço essencial para manter vivo, certo? Então, nós temos o compromisso de manter um número de funcionários por programa, senão as pessoas vão morrer, certo? Nossos pacientes vão morrer. Então, mas nós não tivemos esse problema. Agora, só para fechar, de modo geral, agora em Boston, né, na cidade em si, como hoje é dia 19 de junho, né? Como é que está aí, assim, a cidade está voltando a funcionar, mas, por exemplo, shopping, essas áreas assim que normalmente aglomeram pessoas, cinemas, estão funcionando, não estão? As pessoas estão entendendo, por exemplo, que não se deve aglomerar ou tem havido excessos, digamos assim? Olha, até umas 2 semanas atrás, as pessoas estavam praticamente observando todas as regras. Porém, ocorreu um problema aqui, eu não sei se foi divulgado aí, de brutalidade da polícia, principalmente com relação a pessoas de cor, entendeu? Sim. Então, isso abalou muito as pessoas e o pessoal foi para as ruas para poder protestar. Sim, é verdade. Tá? O George Floyd lá, né? Então, neste momento, está tendo ainda muita manifestação, então as pessoas não estão muito observando mais as regras que foram colocadas, entendeu? Mas os restaurantes começaram a reabrir,
A grande maioria não pode ainda atender clientes do lado de dentro, então eles permitiram que eles colocassem mesas no passeio ou no pátio, etc., o que aqui normalmente eles não permitem. Certo. Cinemas ainda não estão abertos. Lazer no geral, áreas de lazer no geral, não abriram. Simplesmente os serviços considerados mais essenciais. Certo. Entendeu? Tá certo. Tá bem. Soraya, muito obrigado pela participação aqui, por nos dizer, né, como é que as coisas estão aí. Eu agradeço sinceramente em nome do Axis e espero que possamos ter outras oportunidades aí de conversarmos. Eu espero também. Muito obrigada. Ok. Logo após essa entrevista, a Soraya mesmo me mandou algumas informações de uma atualização, né? Os diretores dos programas da agência onde ela trabalha, por exemplo, tiveram que assinar uma declaração que tem conhecimento das normas do Estado, né, e que estão operando dentro delas, ou seja, é uma responsabilização dos diretores, né? E isso vai ser verificado pelo Estado, lá em que eles chamam de visitas surpresas, aquelas visitas de auditoria, né, para ver se as regras estão sendo cumpridas. Ou seja, isso é importante para tentar impedir que haja um novo surto, né? Os pacientes também que entram no programa, que entram nos prédios da instituição, têm que assinar uma declaração de que receberam a orientação sobre essas normas de saúde, as normas sanitárias, que o seu tratamento, né, o tratamento deles, depende de eles seguirem essas normas à risca, né? Nas lojas, na cidade, de forma mais ampla, né? As lojas também têm um cartaz lá de fora dizendo da sua capacidade, né? Qual a sua capacidade total entre funcionários e clientes. Por exemplo, 2 funcionários, 5 clientes, no máximo, de cada vez. Muitas dessas lojas estão utilizando aparelhos automáticos de liberação de álcool gel sem toque, aquele eletrônico, né? Você chega perto, ele libera o álcool gel na entrada, né, dessas lojas. Os corredores são mão única, né, e com vinil no chão, indicando a distância entre as pessoas, como os supermercados já estão usando aqui, né? E muitas lojas eliminaram prateleiras, né, de mercadorias, fundindo 2 em 1, ou seja, para aumentar o espaço de circulação e para que esse distanciamento social seja mantido. Okay? Então, essa é a fase 2 da reabertura lá em Boston. E também os caixas das lojas, dos supermercados, têm aquela proteção de acrílico, que aqui a gente já está vendo também, né, durante a pandemia. Temos uma outra entrevista agora com a doutora Valéria Perucci, que é médica brasileira também, é médica na Flórida. Essa entrevista foi realizada uma semana depois, no dia 27 de junho. Vamos ouvir, então, a doutora Valéria, claro, falando aí mais especificamente da área de saúde lá, né? Ok. Bom, eu dou as boas-vindas aqui, então, no Axis às 10, mais um evento aqui do Axis Instituto. Eu dou as boas-vindas à doutora Valéria Perucci, que trabalha nos Estados Unidos como médica e que aceitou, muito gentilmente, fazer parte aqui desse nosso debate sobre essa retomada dos trabalhos após pandemia. Nós estamos conversando com pessoas de alguns outros países que estão um pouco na frente nesse esquema de retomada e o convite à doutora Valéria tem esse objetivo dela poder contar para a gente um pouco como é que estão as coisas na Flórida, onde ela trabalha. Então, seja bem-vinda, doutora Valéria. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde a Seb, que é meu amigo há muitos anos. E muito obrigada ao Axis Institute por ter essa oportunidade de falar um pouquinho do que está acontecendo aqui na Flórida. Eu sou pernambucana, de Recife, e já trabalho aqui na Flórida por volta de 18 anos. Eu sou considerada que eles chamam primary care, é o clínico geral, considerado clínico geral aí no Brasil,
e eu trabalho aqui na Flórida com um grupo de profissionais da área de saúde, principalmente médicos, enfermeiros, na área de clínica geral. E eu faço parte de um grande grupo, que são mais ou menos 120 médicos, e eu, particularmente agora, eu só estou fazendo consultórios na clínica e somos afiliados a 4 grandes hospitais aqui na Flórida. Mas foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Vamos mostrar um pouco do que eu faço aqui. Ok. Valéria, nós estamos muito interessados em saber como é que está sendo essa retomada aí, né? Então, há algum protocolo específico? Certamente há, mas, por exemplo, na sua clínica, vocês têm um protocolo específico ou vocês seguem, por exemplo, um protocolo do estado da Flórida ou do CDC? Como é que é isso aí, esse protocolo de biossegurança? Isso, muita boa pergunta. Nós temos um protocolo que a gente segue, que é o protocolo do nosso grupo, mas esse é um protocolo baseado, né, no CDC e baseado no estado da Flórida, com informações também vindas do governador da Flórida, do que a gente pode fazer, porque aqui cada estado, nós estamos abrindo de formas diferentes. Como vocês sabem, a Nova York foi atingido com uma população muito maior do que da Flórida. Então, cada estado, o nosso governador segue as instruções locais. Cada governador tem autonomia de seguir diversas formas de orientação. Mas essa é uma forma totalmente baseada no CDC. Na minha clínica, a gente tem uma forma específica, que é para todos desse grupo. Então, se você quiser, eu explico um pouquinho mais. Então, nós temos, quando o paciente marca a consulta, não é? E também online, nós perguntamos perguntas específicas do COVID, né? Por exemplo, você teve febre nas 72 horas, você teve contato com alguém que está em investigação para o COVID, você viajou internacionalmente nos últimos 14 dias, e também se você fez algum cruze nos 14 dias. Então, são formas da gente fazer uma triagem, né? E quando o paciente chega, o paciente também tem que monitorizar a temperatura, e nós estamos fazendo uma social distance, né? Um distanciamento na nossa sala de espera. É basicamente esse o protocolo. Nós estamos... Não, desculpa. E para vocês, enfermeiras, funcionários, de modo geral, vocês médicos, na entrada sua, na chegada de manhã, como é que é esse protocolo? Isso. Nós temos um que ele chama Health Service, para todos os médicos e enfermeiros, que nos orientam se a gente tiver febre ou temperatura ou dificuldade de respirar e tosse nas 72 horas, não se deve vir trabalhar. Tem que ligar para o sistema nosso de segurança, de saúde, e todos os funcionários, quando chegam, nós temos uma área reservada para se tirar a temperatura. Todos os funcionários, enfermeiras, médicos, todos nós temos que ter temperatura, e obrigatoriamente máscara para todos os funcionários o dia inteiro. Nós não podemos tirar nossas máscaras. As máscaras também têm disponível na nossa recepção. A gente indica que o paciente venha com as máscaras, mas se ele não tiver máscara, nós temos disponibilidade de máscaras. As cadeiras foram separadas, só temos 4 cadeiras no nosso, na área que eles chegam, né, na nossa recepção. E se eles tiverem mais de 4 pessoas, a gente pede para esperar no carro, né? Nós temos muitos estacionamentos, né? Aqui nós temos essa facilidade de estacionamento. Claro que os primeiros estacionamentos são pacientes idosos que têm dificuldade de locomoção. E também, como falei, nós medimos temperatura. E não aceitamos acompanhantes. Então, a única exceção é pacientes que têm problemas mentais, que eles podem vir, também checamos a temperatura do acompanhante, e eles só podem entrar com um acompanhante, e fazemos o máximo para a gente dar uma assistência ao paciente e ao familiar de uma forma segura. É só uma curiosidade agora, mais minha até, mas como é que é esse atendimento presencial, assim, quando você precisa examinar mesmo os sinais clínicos do paciente, aí
Isso não está sendo feito agora ou está sendo feito com todas as precauções? Como é que é isso? Isso, com todas as precauções. Primeiro, ele faz a temperatura lá na frente, na entrada, né? Uhum. Se o paciente está sem febre, já é um bom sinal. Ele é atendido pela minha enfermeira, que também está com todos os PPE, né? A máscara, né? A luva. Sim. E ela checa o paciente primeiro. Eu tento sentar a 1,5 metro de distância do paciente e do acompanhante. E se o paciente veio só para checar o colesterol, a pressão, e se não se sente bem chegando perto de mim, que é uma consulta mais informal, a gente faz do mesmo jeito. Se ele precisa ser examinado, eu estou toda com máscara, gorro, PPI todo completo, né? Eles estão se sentindo muito à vontade, muito seguro. Outra alternativa, que eu acho que depois você também pode me perguntar, nós estamos dando uma opção de telemedicina. Por exemplo, quando o paciente marca, eu também faço muita medicina como nós estamos fazendo, né? Pelo Zoom. A gente está aceitando qualquer aplicativo. Pode ser o Zoom, pode ser o WhatsApp, pode ser o Facebook, contanto que eu vejo o paciente. Então, temos a flexibilidade de atender o paciente por telemedicina também. Mas eles estão psicologicamente muito bem assistidos. Eu tenho visto que eles estão muito seguros de virem nas nossas clínicas. Entendi. Isso não é só meu, eu também perguntei a alguns colegas. Entendi, ok. Vocês chegaram nesse período passado, aí, nos meses passados, por exemplo, a fecharem a clínica, realmente a não irem trabalhar, porque eu estou perguntando isso para saber depois como é que foi o retorno. Vocês interromperam as atividades ou não chegaram a ser interrompidas? Nós fizemos para diminuir a exposição dos médicos, o meu grupo se reuniu e fizemos rodízios. Okay. Para não deixar o paciente sem atendimento completo, nós fechamos muitas clínicas e deixamos uma porção pequena, por exemplo, eu acho que nós somos 120 médicos, devemos ter mais ou menos umas 60 clínicas nesse grupo, e a gente diminuiu bastante, pelo menos umas 15, e fizemos rodízios entre os médicos. Por exemplo, eu fiquei 2 semanas em casa, fazendo só telemedicina, 2 semanas no consultório, mas com todas as precauções e não atendendo o paciente com sistemas respiratórios de sintomas. Sei. Nós temos a facilidade de ter muitas clínicas, como a gente chama urgent care, é uma emergência pequena, que se o paciente estava com febre, com sintomas de Covid, eles eram atendidos nessas clínicas de hospitais e emergência. Mas a gente fechou muitas clínicas, fizemos rodízio para diminuir a exposição dos médicos e também para dar segurança ao paciente. Mas teve realmente o lockout, não totalmente, mas concentramos, vamos colocar assim. Entendi. E nesse retorno, né, para essas atividades presenciais mais plenas, houve o que? Vocês fizeram reuniões, nessas reuniões houve algum trabalho de ordem mais psicológica, por exemplo, com as enfermeiras, com os próprios médicos, porque eventualmente vocês mesmos, né, profissionais de saúde, além de estarem mais expostos, podem ter perdido também alguém, né, digamos assim, para a Covid. Claro. A minha pergunta é, houve uma reunião para retorno e nessa reunião algum cuidado nessa dimensão mais emocional, psicológica ou não muito? Como é que foi isso? Infelizmente não muito, porque a gente fez muita coisa no Zoom, né? Certo. Mas como também a demanda para tratar o doente foi muito grande, porque nessa época muita gente também teve problema cardíaco, teve um AVC. Então, assim, a gente sentiu que também tinha que, como nós somos treinados também para isso, né? No nosso treinamento, a gente treina até como se fosse uma guerra, né? Então, assim, quando a gente viu, quer dizer, os diretores, que a gente passava da fase 1 para a fase 2, como pelo CDC, pelo governo, pelas normas que já podia ser aberto, por exemplo, os parques, as praias, 50% de atividades de um restaurante se sentasse do lado de fora,
nós sentimos que nós éramos também essenciais, né? Porque o paciente também estava tendo problemas emocionais, problemas cardíacos, e foi uma negociação mais ou menos assim, e cada um colocou seus pontos de vista, e a gente também pegou um pouco do CDC, dizendo que a gente também era essencial. E trabalhamos como podíamos, tivemos psicólogos disponíveis no grupo, né? Nós temos uma base muito boa de treinamento para isso, então, se o colega ou o médico não estava satisfeito com essa decisão, também poderia pedir afastamento. Eu mesma tive um problema pessoal, eu quebrei meu braço durante a pandemia, e eles me deram mais uma semana em conjunto com as 2 semanas que eu fiquei fazendo telemedicina, e eu pude me cuidar. Eu fui fazer fisioterapia e hoje eu já estou 100%. Então, foi negociado, muito bem pensado, mas também centrando muito no paciente, né? Se a gente é treinado, se a gente pode, por causa do CDC, abrir outros locais, e porque nós somos também nós estamos em compromisso com a população também, né? Então, sentimos que a gente somos fortes e a gente pode voltar numa forma tranquila. Foi mais tranquilo até do que eu pensava. Você falou antes em telemedicina, eu fiquei interessado porque a minha pergunta é, você acredita que, até talvez com esse empurrão da pandemia, né, telemedicina ou essa medicina remota, ela pode vir a se tornar mais frequente, mais aceita, mais usual? Como é que você vê isso aí, esse futuro, com relação a isso? Eu acho que a telemedicina vai ficar, não é? Assim, muitos pacientes, eu vou dizer pacientes mais idosos, têm mais dificuldade. Porque eles não estão muito inteirados com a tecnologia, né? Eles ainda querem ver o médico. Pacientes que têm depressão, que precisam realmente de lhe ver, de ter um contato maior. Pacientes com demência, porque como eu faço clínica geral, eu tenho uma população muito diversificada. Mas a população mais jovem, eles estão amando, porque eles podem fazer essa telemedicina com o conforto da sua casa, dentro do carro. Claro que são situações leves, que você pode ver o paciente, diagnosticar uma dor de garganta, não é? Uma dor de ouvido, uma pele, uma lesão de pele que você possa diagnosticar. Os mais idosos, que são mais, como se chama, moderninhos, ou têm uma facilidade de família ao redor, eles chamam o neto, eles chamam o filho, e eles adoram estar no conforto da casa, não é? E a gente eu posso ver, eu faço com o computador do consultório e o meu computador, e eu posso ver os dados deles, eu posso pedir para medir a temperatura em casa, eu posso dar todos os resultados de exames, porque eu tenho um computador também em casa com os dados dele. Então, mas eu acho que vai ficar, respondendo mais específica a sua pergunta, eu particularmente até me sinto às vezes melhor, porque eu estou no conforto de não ter aquele medo, ou o paciente está com medo de me ver, por causa da segurança, mas definitivamente eu acho que vai ser uma ferramenta muito importante para a medicina, para a sociologia, para a sociedade, e eu acho que é importante a gente mudar, né? A gente se adaptar. Mas é muito bom. Ou seja, a pandemia provavelmente vai alterar mesmo, né, muitos modos de fazer as coisas, né, não só em todas as áreas da nossa vida e possivelmente também na própria medicina, né? Com certeza, com certeza. Agora, você como cidadã, né, digamos assim, como alguém que mora na cidade, né? Como é que você está vendo essa reabertura aí na cidade? É Tampa, não é que você mora? Eu moro em Clearwater, que é uma praia perto de Tampa, né? Uma cidade pequena, mas que tem toda também a estrutura semelhante em Tampa. Tá. Mas, então, essa abertura, né, que está acontecendo aí, como é que você está vendo? As pessoas estão sabendo se comportar, estão, por exemplo, fazendo aglomerações, ou seja, essa retomada de modo mais geral na cidade, ela está sendo tranquila, está ocorrendo como planejado, ou tem havido alguns percalços, digamos assim? Como é que está isso aí?
No início, que se abriu muito devagar, né? Nós fizemos a fase 1, depois a fase 2. Nós estamos na fase 2. A fase 1 foi mais tranquila, porque era só, as escolas não estavam abertas, né? Abriram só alguns restaurantes com cadeiras do lado de fora, consultório feito eu. Como passamos para a fase 2, que já abriu o restaurante mais que pudesse entrar dentro do restaurante, bares se abriu com, tecnicamente, deveria ser 25%, 50% de capacidade, e também os bares, restaurante, praia. Então, a gente está vendo, em um mês de abertura, uma grande quantidade de casos novos. Então, a gente está vendo duas coisas. Ou é porque o pessoal mais novo não está se cuidando, porque a última estatística, eu até passei mais cedo para ele, é que o número de infectados nessa semana que passou foi de 18 a 44 anos. Então, é a turma jovem. A gente viu que 2 semanas atrás nós tivemos um feriado aqui e muitos bares abertos, muita gente jovem bebendo, não se cuidando, não colocando máscara, e o número aumentou muito. A população mais idosa, mais velha, eles estão se cuidando demais. Eles usam máscaras, eles não vão ao supermercado, a gente tem muita facilidade de trazer em casa ou usar, não estou fazendo nenhuma propaganda, mas o Walmart você pede no online e você vai buscar, eles colocam dentro do seu carro. Então, a população mais velha está se cuidando mais. Outro ponto de vista que a gente não sabe se também está alterando os números, porque essa semana a Flórida teve uma abertura, teve muitos casos. Em um dia nós tivemos 9.000 casos de novos infectados, quinta-feira passada. Mas nós estamos também testando muito, né? Nós temos agora, não sei se é só a próxima pergunta, mas assim, eu vou dizer que a primeira fase foi mais fácil, a segunda está um pouco mais difícil. O governador voltou atrás e falou que essa semana não se pode vender bebida alcoólica. Nós não estamos voltando para a fase 1, mas nós temos um passo para trás, né? Não pode mais vender bebida alcoólica. Então, a gente está tendo um pouco de dificuldade, passando para a fase 2. Muito teste, se você quer saber como nós estamos fazendo. Monitoramento, né? Como é que está sendo feito? Assim, o meu grupo, nós temos 4 grandes centros. Eles ligam para o seu clínico geral ou para uma hotline, né? Uma linha, e você pega um código e você já pode ser testada. O estado, no meu estado que eu estou, Tampa, Clearwater e tal, eles abriram 5 agora, outros, inclusive um estádio agora. Você não precisa ter sintomas, você só precisa ser residente da Flórida, essa área, né? Mostra sua carteira de identidade, marca por telefone e estão sendo testados uma capacidade de 1.000 testes por dia. Então, está sendo muito bom. Nós vamos ter uma estatística agora muito boa. Então, eu acredito que agora os infectologistas, a parte epidemiológica, vão estudar se é a abertura por si ou se é o número de testes que nós estamos fazendo, né? Então, assim, está sendo ainda tudo muito estudado. Como você deve saber, aqui nos Estados Unidos eles adoram estatísticas. Sim. Então, o que eu posso dizer é isso, a gente está nesse estudo. Se foi a abertura somente porque eles também não se cuidaram, né? Assim, a parte mais jovem, mas a estatística de 18 a 44 é o número maior de infectados. Embora, dentro dos hospitais, a maioria que está internado é acima dos 65 anos. E como a Flórida tem muitos mais idosos, essa é uma área aqui de muito sol, de muito golfe, né? Eles gostam de fazer, quando se aposentam, morar na Flórida. Então, nós temos uma população de idosos muito alta. Mas eles estão se cuidando. É uma turma boa que está se cuidando, vem no consultório direitinho, com máscara. A gente está tentando agora educar um pouco a turma mais nova, né? Dos 18 anos. Sim. Tá bem, tá ótimo. Eu acho que esse depoimento seu é extremamente interessante, porque nós estamos vendo aqui, né, uma abertura gradual, embora muitos médicos estejam dizendo que estão abrindo na hora errada, porque em algumas cidades o pico não foi atingido ainda. Belo Horizonte mesmo, onde nós estamos, né,
Aqui, na semana passada, na sexta-feira agora, o prefeito retrocedeu um pouco e decretou um lockdown na cidade, a partir de segunda-feira, por conta, provavelmente, de coisas semelhantes, né? Aí, ou seja, a população não está compreendendo a gravidade, né, do caso e não está obedecendo muito. Provavelmente é um pouco o que você disse aí em relação ao pessoal mais jovem, né? Eu acho muito importante o que você está fazendo, o seu instituto. Muito parabéns ao Axe Instituto e a você especificamente, de fazer esses depoimentos com pessoas de fora, porque eu acho que cada país, cada estado, cada local vai ter uma situação diferente. Sim. E se a gente fizer essa troca, a gente aprende com vocês aprendem com os Estados Unidos, nós aprendemos com a Europa, aprendemos com a Itália, saber que cada país vai ter uma situação diferente, mas no fundo é muito da educação, né? Nós temos que aprender o que está acontecendo na sua cidade, no seu... E aqui a gente está deixando um pouco política de lado também, que é muito importante, né? E focar na área de saúde e no bem-estar da população e do seu estado, do seu... Aí a gente vai fechando e vê o que é melhor para a sua população, né? Tá certo. Tá certo. Valéria, tá bem então. Olha, muitíssimo obrigado, viu, por sua participação, pelo seu depoimento. Muito importante para a gente, realmente, essa troca. Muito obrigado a você. Tá, obrigada, foi um prazer. E eu espero que o meu país, o meu grande Brasil, que eu amo, espero que eu possa visitar você, possa visitar o meu Nordeste. Fiquei com muita saudade do meu São João, da minha canjica, né, e dançar o forrozinho. Então, eu espero que no futuro eu lhe veja também. E agradeço muito ao Axe Instituto. Muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigada a você e até mais ver, né? Obrigado. Tá bem. Muito obrigada. Ok. Logo após, né, esse vídeo com a Valéria, ela mandou mais informações. Realmente, ela falou 9.500 novos casos, né, que foi um recorde lá na Flórida em um dia. E aí as restrições ao comércio, como ela já disse, né, foram aumentadas, né? No Texas também, no dia 26, no dia anterior à entrevista com ela, o estado do Texas revogou a reabertura do comércio. O Anthony Fauci, que é um epidemiologista, né, famoso lá nos Estados Unidos e extremamente respeitado, e chefe desse comitê nacional da Covid, ele falou que os Estados Unidos têm um sério problema, né? E que algumas regiões estão reabrindo cedo demais e as pessoas não respeitando as recomendações. Um pouco que a gente está vivendo aqui também, né? Lá nos Estados Unidos, os estados do Sul e do Oeste observaram uma disparada de novos casos, né? Especialmente entre os jovens, né? No Texas, na Flórida e no Arizona, planos de reabertura foram congelados, como a Valéria disse, com restrições à venda de álcool. Bem, então é isso, na verdade, que a gente queria hoje mostrar um pouco, essa troca, mostrar um pouco exatamente como que isso está se dando em alguns países, né? Isso certamente pode ser interessante para a gente. Porque já nosso tempo, como eu disse, né, era um tempo um pouquinho maior hoje, já passamos, já estamos aí com o tempo. Alguma pergunta, se houver? Estou vendo aqui no chat, não tem nenhuma pergunta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ao vivo agora, pergunta que eu possa responder, né? E não as convidadas que não estão aqui presencialmente. Não? Ok, tá bem. Eu agradeço, né, a todos vocês, a todos e a todas pela participação, pela presença aqui. Depois vocês vão receber o link, né, com esse evento e podem eventualmente rever aí, né? A nossa preocupação foi trazer um pouco alguns detalhes, né, desses protocolos de reabertura que podem realmente ser úteis para a gente, ser bastante úteis para o Brasil. Obrigado a vocês, obrigado uma vez mais e até uma próxima. Lembrando que o nosso próximo Axis às 10 será na próxima quinta-feira. Nós vamos divulgar o próximo tema oportunamente. Obrigado e até mais.